Fala pessoal, estamos começando com mais um Acorda Mercado, só que esse aqui é especial, não que os outros não sejam, mas nesse aqui a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu na economia e na política e como esses acontecimentos afetaram a Bolsa de Valores. Eu sou o Fábio Lousada e você está no canal Eu Me Banco. Bora saber mais? E nós começamos janeiro de uma forma avassaladora, tanto que o Ibovespa subiu nada mais, nada menos do que 11,14% no mês. O fato mais relevante que aconteceu foi a condenação do ex-presidente Lula por unanimidade a 12 anos de prisão por corrupção pela 8ª turma do TRF4. Isso aconteceu no dia 24 de janeiro e nesse dia o Ibovespa subiu 3,72%. E como o recorde era viver, nesse dia o dólar fechou em R$ 3,13. Outro fator importante que aconteceu até no mesmo dia foi o IPO da PagSeguro na Bolsa de Nova York, sendo o maior IPO desde a oferta da Snap, que é a dona do Snapchat, que tinha acontecido em março de 2017. A PagSeguro levantou cerca de 2,7 bilhões de dólares e nesse dia a ação chegou a subir 36%. Em fevereiro, entramos em um mês morno, com o Ibovespa subindo 0,52%. Em 5 de fevereiro, o Ibovespa caiu 2,59% após sair o relatório de emprego nos Estados Unidos, que veio bem acima do esperado, e acendeu um alerta de um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos para conter uma possível inflação. Isso abalou os mercados, pois já começaram a se falar em 3 a 4 aumento na taxa de juros para 2019, e isso derrubou as bolsas. Nesse dia também foi a volta do recesso do Congresso, e o mercado não viu uma expectativa da reforma da Previdência passar ainda em 2018, e isso também ajudou a derrubar a bolsa. Já no dia 14 de fevereiro, que foi quarta-feira de cinzas, o Ibovespa se aproveitou de um bom humor no cenário externo, nos dias de feriado do Brasil, e subiu 3,26%. Então lá fora subiu na segunda e na terça, aqui como ficou fechado, ele se aproveitou na quarta-feira e puxou todos esses retornos. As commodities estavam subindo, tanto que o minério de ferro já estava na terceira semana seguida de alta e impulsionou as ações da Vale para uma alta de 5,98% nesse dia. Em março foi outro mês bastante morno no Brasil, tanto que o Ibovespa em nenhum dia subiu ou caiu mais de 2%. O Ibovespa fechou de lado, subindo 0,01%. O mercado estava apreensivo depois da condenação do ex-presidente Lula e quando ele seria preso e se ele seria preso, pois havia um receio do ex-presidente concorrer nas eleições presidenciais. Além disso, no dia 8 de março, os Estados Unidos deram início à guerra comercial, quando impôs uma sobretaxa de 25% ao aço e 10% ao alumínio importado, excluindo apenas o Canadá e o México, e iniciando a guerra comercial. Em abril, o Ibovespa subiu pelo quarto mês seguido com uma alta de 0,88%. O que marcou o mês foi a prisão do ex-presidente Lula no dia 7 de abril, em um sábado. Porém, essa prisão só foi possível após o STF rejeitar o habeas corpus à defesa de Lula por 6 votos a 5 no dia 4 de abril. Isso deu abertura para que o Sérgio Moro mandasse prender o ex-presidente. Outro dia importante no mês aconteceu em 18 de abril, quando o Banco Central da China cortou em 1% o compulsório bancário. Essa medida liberou cerca de 1,1 trilhão de yuans, em torno de 207 bilhões de dólares. Tanto que nesse dia foi a maior alta do mês de abril no Ibovespa, subindo 2,01%. Em maio, o bicho começou a pegar. O Ibovespa fechou com uma queda de 10,87%. O cenário externo começou a piorar com o avanço da guerra comercial, mas aqui no Brasil sofremos com a greve dos caminhoneiros. No dia 17 de maio, a guerra comercial se acentuou mais quando o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que as conversas com a China não teriam sucesso. Nessa altura, o dólar já estava em R$ 3,70, abandonando o 3,13 lá que a gente viu em janeiro. Outro fator importante foi que na reunião do dia 16 de maio do Copom, o mercado esperava um corte de 0,25% na taxa de juros, de 6,5% para 6,25%. Porém, o Banco Central não cortou os juros, derrubando o Ibovespa nesse dia em 3,37%.
Porém, o que derrubou de fato o Ibovespa foi a greve dos caminhoneiros, que iniciou em 21 de maio e pegou o mercado em cheio no dia 23 de maio, quando a população começou a se dar conta do prejuízo da greve. Ninguém conseguia abastecer os carros, os produtos não estavam chegando nas prateleiras do mercado, entre outros problemas que afetaram a economia. E no dia 23 de maio, a bolsa caiu 2,26%. Já no dia 28 de maio, a Petrobras caiu mais 14%, sendo a maior queda desde o famoso Jueces Days, no dia 18 de maio de 2017. Aos leigos, esse dia foi o dia da delação premiada da JBS, que divulgou os áudios de Michel Temer. Nesse dia, o Ibovespa despencou 4,49%, pois a greve continuava avançando, tanto que nesse dia os petroleiros também aderiram à greve, e nesse dia também o governo anunciou a redução do preço do diesel para os caminhoneiros, o que não soou tão bem para os acionistas da Petrobras. Em junho, tivemos o desfecho dessa greve e mais um mês forte de queda, com o Ibovespa caindo 5,20%. A greve acabou de fato apenas em 1 de junho, quando Pedro Parente pediu demissão da Petrobras. Nesse dia a empresa perdeu 40 bilhões de valor de mercado e no dia 2/6 o Ivan Monteiro assumiu o controle da estatal. No dia 5 de junho, um fato importante foi a suspensão das privatizações pelo Tribunal Regional do Trabalho. Isso fez com que as ações da Eletrobras desabassem mais de 8%, o que acabou impactando também ações de outras estatais como a Petrobras, que já estava fragilizada após a greve, caindo mais 5,36% e derrubando a bolsa nesse dia em 2,49%. Em 7 de junho, o dólar já estava em R$ 3,96 e a Petrobras continuava sofrendo por conta da perda da autonomia da empresa com a interferência do Estado. Além disso, o cenário eleitoral começava a preocupar e nesse dia o Ibovespa caiu 2,98%. Já no dia 19 de junho, iniciamos a novela da cessão onerosa da Petrobras, que seria uma alternativa para cumprir o teto dos gastos em 2019. Poderia ser a redenção da Petrobras, que nesse dia viu suas ações subirem mais de 6%, causando uma alta de 2,26% no Ibovespa. Essa notícia boa durou pouco, pois o cenário externo voltava a preocupar com o aumento da tensão entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos ameaçaram a taxação de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Não bastasse isso, a Petrobras caiu mais de 5%, pois foi iniciado um processo no Tribunal Superior do Trabalho de cerca de 17 bilhões de dólares contra a empresa. Em julho, voltamos a ter um ótimo mês para a Bolsa, quando o Ibovespa subiu 8,88%. A subida foi de forma gradual, tanto que em nenhum dia a Bolsa subiu ou caiu mais de 2%. Acho que os investidores estavam de olho na Copa do Mundo, que se encerrou em 15 de julho. Alguns fatores foram importantes para essa alta de julho. O principal deles foi o apoio do Centrão ao candidato Geraldo Alckmin, que tinha o mercado ao seu lado como o principal candidato para realizar a agenda reformista. Em agosto, entramos em campanha eleitoral e nas pesquisas. As campanhas se iniciaram oficialmente em 16 de agosto. Nesse mês, o Ibovespa caiu 3,21%. Já no dia 3 de agosto, o Ibovespa subiu 2,26% quando o Alckmin anunciou Ana Amélia como vice, animando o mercado. Uma semana depois, no dia 10 de agosto, o cenário externo não colaborou, mais precisamente a Turquia, que teve a sua moeda desvalorizada em 20% por conta de preocupação de que as empresas da Turquia e o governo não conseguiriam pagar a dívida em dólar. E nesse dia os Estados Unidos autorizaram a duplicação nas tarifas de importação de aço e alumínio da Turquia. Além disso, muitos bancos possuíam títulos do governo turco, causando ainda mais preocupações para o mercado, que derrubou o Ibovespa nesse dia em 2,86%. Em 22 de agosto, o Ibovespa subiu 2,29%, porém foi apenas uma recuperação da queda dos dias anteriores. Lembrando que a campanha eleitoral se iniciou em 16 de agosto e a primeira pesquisa Ibope, após o início das campanhas, apontou Lula com 37% e Bolsonaro com 18%. Lembrando que o Lula ainda não tinha sido impugnado pelo TSE.
Já no dia 27 de agosto, o Ibovespa voltou a subir mais 2,19%, porém nesse caso motivado pelo cenário externo, pois nesse dia os Estados Unidos avançaram com o México em relação ao NAFTA. Já no dia 30 de agosto, o Ibovespa caiu 2,53% com o cenário interno e externo. O dólar nessa altura já estava em R$ 4,14 e a aversão ao risco estava em alta. No cenário interno, o Lula estava crescendo nas pesquisas e não tinha sua candidatura impugnada ainda. Já no cenário externo, os Estados Unidos cumpriram a promessa e taxaram em 200 bilhões de dólares os produtos importados da China. No dia 31 de agosto, em uma noite de sexta-feira, o TSE julgou e impugnou a candidatura de Lula. Logo depois, o PT oficializou Haddad como candidato. Chegamos em setembro com uma nova alta do Ibovespa que subiu 3,48% em um mês focado exclusivamente em pesquisas eleitorais, sendo até um mês mais chato. Um dia importantíssimo foi o dia de 3 de setembro, quando iniciamos o Acorda Mercado, mudando a sua rotina de se informar sobre o mercado financeiro aqui no canal Eu Me Banco. Peixe já vendido, voltamos à retrospectiva no dia 6 de setembro, onde houve um fato bastante relevante para a história, que foi o atentado de Adélio Bispo ao candidato Jair Bolsonaro, o que colocou mais fogo no cenário eleitoral. Em 11/9 foi a primeira pesquisa eleitoral após a facada em Bolsonaro. O mercado se decepcionou, pois não viu Bolsonaro crescer nas pesquisas como era o esperado. Nesse dia o Ibovespa caiu 2,33% e o dólar já estava em R$ 4,15. Chegamos a outubro, quando a volatilidade de fato chegou ao Ibovespa. Só para vocês terem uma ideia, em 9 pregões o Ibovespa subiu ou caiu mais de 2%. Nesse mês, o Ibovespa subiu 10,19%, mesmo com o cenário externo derretendo. Nesse mesmo mês, o S&P 500 caiu 7,31%, o Dow Jones 6,38% e o Nasdaq perdeu 8,96%. As eleições aconteceram em 7 de outubro e Bolsonaro e Haddad foram para o segundo turno. Bolsonaro com 46,03% e Haddad com 29,28% dos votos válidos. Na semana das eleições, a expectativa de vitória do Bolsonaro era alta, com isso o Ibovespa subiu 3,8% em 2/10 e 2,04% em 3/10. O mercado financeiro nessa altura do campeonato dava confiança ao Bolsonaro por conta da figura do Paulo Guedes, que seria o ministro da Fazenda no governo dele. Outro fator importante foi a expressiva votação de membros do PSL para a Câmara, que poderia dar governabilidade ao Bolsonaro. Como Bolsonaro quase levou as eleições no primeiro turno, a confiança para ele ganhar no segundo turno era alta. Tanto que o Ibovespa no dia seguinte às eleições, em 8 de outubro, subiu 4,57%. Porém, no dia 10/10, uma fala de Bolsonaro causou preocupação no mercado, falando que a reforma da Previdência teria que ser de uma forma gradual e que não tinha como arrumar a proposta do Temer para passar ainda em 2018. Isso derrubou o Ibovespa em 2,80%. Em 16/10, a pesquisa eleitoral do Ibope mostrou uma distância de 18 pontos de Bolsonaro para Haddad, que não conseguia diminuir a distância. Com isso, o Ibovespa subiu 2,83%. Em 18/10, a bolsa voltou a sentir o cenário externo pior e, para piorar, o William Goldfein demonstrou que não seguiria como presidente do Banco Central, derrubando a bolsa em 2,24%. Já no dia 24/10, com mais uma piora no cenário externo, o Ibovespa caiu mais 2,62%, uma verdadeira gangorra em outubro. Em 28/10, Jair Bolsonaro foi eleito 38º presidente do Brasil, com 55,13% dos votos válidos. Como o resultado já era esperado, os investidores aproveitaram para realizar os ganhos, e o Ibovespa caiu 2,24% no dia 29/10. Porém, um dia depois, os investidores retomaram as compras após Bolsonaro falar que a reforma da Previdência seria prioridade no seu governo e que poderia até rever a proposta de Temer. Com isso, o Ibovespa subiu 3,69% em 30/10. Em novembro, o Ibovespa voltou a subir com 2,38% de alta, com a expectativa do novo governo Bolsonaro.
Em 6/11, tivemos eleições nos Estados Unidos e os democratas retomaram a maioria da Câmara e os republicanos se mantiveram com a maioria no Senado. Em 8/11, o Ibovespa caiu 2,39%, com um aumento da aversão ao risco no cenário externo e um início de preocupação com a habilidade do governo Bolsonaro em negociar com a Câmara e com o Senado. Em 16/11, o Ibovespa subiu forte por conta de MPs que autorizaram a venda das distribuidoras da Eletrobras. Além disso, acendeu a possibilidade da sessão onerosa ser votada ainda em 2018. Isso fez com que o Ibovespa subisse 2,96%. Já em 27/11, novamente veio à tona que seria passada a sessão onerosa ainda em 2018 e novamente fez com que a bolsa subisse mais 2,74%. Chegamos em dezembro, onde a baixa acumulada até a gravação desse vídeo, em 24/12, estava em 4,30%. Porém, em 2018, o acumulado está em uma alta de 12,17%. Em 3 de dezembro, o Ibovespa subiu pouco, apenas 0,35%, porém o suficiente para cravar um novo recorde em 89.820 pontos, que deve ser o recorde histórico que a gente deve carregar pelo menos até o final de 2018. No dia 10 de dezembro, as brigas entre membros do PSL preocuparam o mercado. Além disso, o cenário externo também preocupa bastante, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, crise fiscal na Itália, crise econômica e social na França e a desconfiança com o Brexit, deixando o mercado muito preocupado com o que vai acontecer em 2019. O balanço do ano foi bastante positivo, o cenário externo preocupa mais do que o cenário interno. Aqui no Brasil, o Bolsonaro terá dificuldades com a Câmara e com o Senado, e isso pode impactar as decisões sobre as reformas. Porém, está claro que a equipe forte, o Dream Team, montado por Paulo Guedes, está bastante preocupada com a questão fiscal. Já no cenário externo, que preocupa mais, está nítido que haverá uma desaceleração da economia global, com os Estados Unidos até diminuindo a intensidade da alta das taxas de juros para 2019, a China com os dados cada vez mais fracos e a Europa cheia de problemas. Esses desafios vocês poderão acompanhar aqui no canal MBanco com o seu Acorda Mercado de cada dia. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilha com o seu amigo, que isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Se eu esqueci de alguma coisa que você acha que foi importante para a nossa economia em 2018, comenta aqui. Comentários são sempre bem-vindos no canal. Certo? Um grande abraço e um feliz 2019 para todos. Até logo!